O DIAC, ou diodo de corrente alternada, em português, é também chamado de tiristor diodo bidirecional. É um botão ou diodo que conduz corrente apenas após a tensão de disparo ser atingida e para de conduzir quando a corrente elétrica cai abaixo de um valor característico, chamado de corrente de corte. Este comportamento é o mesmo nas duas direções de condução de corrente. O disparo desse componente ocorre por sobretensão, determinada pelo fabricante. A tensão de disparo é por volta dos 30 volts para a maioria desse dispositivo. Esse comportamento é de certa forma similar, porém mais precisamente controlado e ocorrendo em menor valor, ao comportamento de uma lâmpada de neon. O DIAC é normalmente usado para disparar triacs e SCRs. Como um DIAC é um gatilho bidirecional, seus terminais não são marcados como anodo ou catodo, mas a maioria é marcada como A1 ou MT1 e A2 ou MT2. O dispositivo DIAC bloqueia a tensão até ela ultrapassar um valor desfavorável, depois conduz até comutar, de uma forma similar a um diodo. A comutação é quando o dispositivo para de conduzir e retorna ao seu estado de bloqueio, até ser disparado novamente. Para passar do estado de bloqueio para o estado de condução, é preciso ultrapassar a tensão de ruptura, permitindo que a corrente flua em ambos os sentidos. Para voltar ao estado de bloqueio, a tensão sobre o componente deve ser reduzida para um valor menor que a VR. Alternativamente, pode-se interromper a condução de um DIAC ao se reduzir a corrente para um valor abaixo do valor da manutenção, conforme características de cada componente. Um triac, ou triodo para corrente alternada, é um componente eletrônico semelhante a dois retificadores controlados de silício ligados em antiparalelo, porém com construção que permite operação com um único terminal de disparo. Esse tipo de ligação resulta em uma chave eletrônica bidirecional capaz de conduzir a corrente elétrica nos dois sentidos. Um triac pode ser disparado por uma corrente positiva ou negativa entre o gate e o terminal T1. Uma vez disparado, o dispositivo continua conduzindo até que a corrente elétrica caia abaixo do valor de corte, o que usualmente acontece próximo ao final da metade do ciclo de uma corrente alternada, ou quando no circuito há uma estratégia que desvia a corrente do tiristor. Por exemplo, o interruptor. Apesar de conduzir nos dois sentidos, ele não é um fio ideal nos dois. Caso seja acionado em um sentido, ele só conduzirá no outro sentido após comutar e ser acionado novamente no sentido desejado. Isso torna o triac um conveniente dispositivo de controle para circuitos de corrente alternada, que permite acionar grandes potências com circuitos acionados por corrente da ordem de mA. Em um típico circuito usando o triac, controla-se o início da condução do dispositivo, aplicando pulso de disparo em um ponto pré-determinado em cada semiciclo da tensão alternada, o que permite controlar a percentagem do semiciclo que estará alimentando a carga, que também é chamado de controle de fase. O triac de baixa potência é utilizado em várias aplicações, como controle de potência para lâmpadas, que no caso são os dimmers, controles de velocidade para ventiladores, entre outros. Para circuitos de maior potência, pode-se utilizar dois SCRs ligados em antiparalelo, o que garante que cada SCR estará controlando um semiciclo independente, não importando a natureza da carga geral, embora isso requer um circuito de controle separado para cada um.